Papa Francisco é hospitalizado em Roma. Pontífice passa por terapia hospitalar para tratar de problemas respiratórios. Mais cedo, o Papa conduziu a catequese. Deu continuidade às reflexões sobre o zelo apostólico e voltou a rezar pela paz na Ucrânia. Novos bispos para o Brasil. Dioceses de Salgueiro, em Pernambuco, e Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, recebem nomeação do Vaticano. Agência Nacional de Aviação Civil privatiza Congonhas e outros 10 aeroportos brasileiros. Conselho Nacional da Previdência Social define teto de juros do consignado. Supremo Tribunal Federal convoca a audiência para debater regras do Marco Civil da Internet. Justiça aprova acordo para preservar um dos principais cartões postais de Belo Horizonte. E na reportagem especial, os caminhos e as soluções reais para tirar o Brasil do mapa da fome. Esta é a TV de inspiração católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias. A serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco deu entrada hoje no Hospital Gemelli, em Roma, para exames de rotina. O anúncio foi feito pela sala da imprensa da Santa Sé. No hospital, os médicos constataram que o Santo Padre está com infecção respiratória. No início desta noite, o porta-voz do Papa, Matteo Bruni, anunciou que nos últimos dias o pontífice havia se queixado de dificuldades respiratórias. A ida ao Hospital Gemelli foi agendada para avaliação clínica. O primeiro exame descartou a Covid-19. Durante a adolescência, Jorge Mário Bergoglio retirou um dos pulmões devido a uma infecção. Como tem apenas um pulmão, o Papa precisa de cuidados especiais em relação à prevenção de problemas respiratórios. O pontífice deverá permanecer internado para terapia médica hospitalar. A agenda do Papa para quinta e sexta-feira foi cancelada para que novos exames sejam feitos. A notícia movimentou a imprensa mundial. Além do problema no joelho, o Papa sofre de diverticulite, doença que pode infectar ou inflamar o cólon, e foi operado no mesmo hospital em 2021. No início deste ano, Francisco disse ter ganhado peso, pois a enfermidade havia retornado, mas não se mostrou preocupado. Matteo Bruni acrescentou que o Papa está emocionado com as mensagens recebidas e expressa sua gratidão pela proximidade e pelas orações. Mais cedo, o Papa Francisco conduziu a catequese, seguiu com as reflexões sobre o zelo apostólico e citou como exemplo o encontro pessoal do apóstolo Paulo com Cristo. Pois é, afirmou que tornar-se cristão não é uma maquiagem que muda o rosto e que o único que pode mudar nossos corações é o Espírito Santo. E como tem feito, rezou pela Ucrânia. Mais uma vez, o pensamento do Papa Francisco se voltou ao povo ucraniano na audiência. Perseveremos na oração e proximidade à martirizada Ucrânia. Ao refletir na catequese a figura do apóstolo Paulo, afirmou que a paixão e o zelo pelo Evangelho não são questões de boa compreensão ou de estudos. É gerada no contexto da mesma experiência de queda e ressurreição que viveu Paulo. De perseguidor que era, tornou-se apóstolo de Cristo, disse Francisco. Aos presentes na Praça de São Pedro, Francisco perguntou: o que mudou em Paulo? E ele mesmo responde: foi o encontro com o Senhor ressuscitado às portas de Damasco que transformou todo o seu ser. A humanidade de Paulo, afirma o Papa, sua paixão por Deus e sua glória não são aniquiladas, mas transformadas, convertidas pelo Espírito Santo. O zelo de Paulo permanece, mas se torna o zelo de Cristo. O Senhor é servido com nossa humanidade, com nossas prerrogativas e características, mas o que muda tudo não é uma ideia, e sim a própria vida, como diz o próprio Paulo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que coisas novas já nasceram. Sono nate cose nuove. Assim, Paulo trouxe aos gentios aquela graça de Cristo que ele havia recebido pela primeira vez no caminho de Damasco e que havia mudado sua vida.
Com isso, concluiu Francisco, a raiz do zelo evangélico é o próprio amor de Deus, não um compromisso individual ou uma característica como o próprio Paulo expressa. O amor de Cristo nos impulsiona. E disse também, ele morreu por todos para que aqueles que vivem não mais vivam para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Ci cambia a vida e ci aiuti a aiutare gli altri. Ainda durante a catequese de hoje, o Papa rezou pelas vítimas do incêndio em um centro de detenção de imigrantes no México. Pelo menos 39 pessoas morreram e quase 30 foram hospitalizadas. Fora do centro de detenção, migrantes venezuelanos clamam por justiça. Daniela Marques conta que os amigos estavam presos há um mês e que choravam de fome porque os funcionários não lhes davam comida. Por todos os que estavam aí metidos. Não é justo, honestamente. Eles têm família, suas mães estão na Venezuela. Não tenho palavras para expressar o que sinto, sinceramente. O ministro do Exterior disse que uma lista oficial das vítimas será divulgada. As imagens internas do centro de detenção de imigrantes revelam o drama de quem estava preso e a falta de iniciativa dos funcionários em abrir as celas onde os venezuelanos estavam detidos. Hoje, durante a catequese na Praça São Pedro, em Roma, Papa Francisco pediu que rezemos pelos migrantes que morreram e que o Senhor os acolha em seu reino e console suas famílias. Nós oramos por eles, finaliza o Papa. Rezemos por eles. Aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal debate as regras do Marco Civil da Internet. Sobre esse assunto, nós vamos a Brasília com Ronaldo da Silva, que tem as informações. Boa noite, Ronaldo. Também para você, muito boa noite para tanta gente que agora está nos acompanhando aqui no Canção Nova Notícias. Temos hoje diversas informações, mas eu começo com a sua pergunta mesmo. Olha, a audiência pública no Supremo Tribunal Federal foi convocada pelos ministros Luiz Fux e Dias Toffoli, que debatem a responsabilização das empresas de redes sociais por conteúdos postados por usuários. Os debates fazem parte das discussões sobre as mudanças no Marco Civil da Internet e do projeto de lei que pretende regularizar as mídias sociais no país. O STF julga 2 recursos que tratam do uso abusivo das redes sociais. Durante 2 dias, as leis sobre as redes sociais no Brasil foram o centro do debate. Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, há um consenso sobre a necessidade de mudanças. Há maneiras diversas de enxergar o mesmo problema, mas todos reconhecem que o problema existe e todos reconhecem que é necessário alterar o modelo. Como fazer? Discussões como essa vão levar a um caminho que me parece importante. As redes sociais se tornaram um ambiente de troca de experiências, opiniões, estudos, fonte de renda. É inimaginável na sociedade atual o fim dessas ferramentas, mas como todo meio de comunicação, estão sujeitas à propagação de conteúdos de boa e má qualidade. Na atual legislação, as empresas não são responsáveis pelos conteúdos postados, mas o poder público quer mudar essa regra. No Brasil, o Marco Civil da Internet é a principal lei que trata de crimes e irregularidades cometidos no ambiente virtual. Outras leis também penalizam quem comete atos ilícitos por meio da internet. O ministro da Justiça e Segurança Pública defende a divulgação do funcionamento dos algoritmos e ressaltou se tratar de um controle da subjetividade das pessoas. Não tratamos apenas de modelo de negócios. Se fosse isto, já seria grave. Mas nós estamos falando do controle das subjetividades na sociedade. As empresas de redes sociais argumentam que as mudanças ameaçam a pluralidade de conteúdos e o futuro do negócio no país. Responsabilizar as plataformas como se elas próprias fossem as autoras do conteúdo que elas hospedam, levaria a um dever genérico de monitoramento de todo o conteúdo produzido pelas pessoas, desnaturando completamente o ambiente plural da internet. O Supremo Tribunal Federal deve julgar em breve 2 ações que questionam o Marco Civil da Internet sobre a responsabilização das empresas de redes sociais.
No Congresso, o tema já é debatido com o projeto de regulação do setor, o PL das Fake News, de relatoria do deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. E o Conselho Nacional de Previdência Social definiu em 1,97% o teto de juros do consignado para beneficiários do INSS. O colegiado limitou ainda a taxa para o cartão de crédito consignado em até 2,89%. O Conselho Nacional de Previdência Social aprovou o teto de 1,97% para a taxa de juros do crédito consignado de aposentados do INSS e pensionistas da Previdência Social. A votação realizada ontem contou com 11 votos favoráveis, 1 contra e 3 abstenções. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, declarou que a medida é um avanço e espera que estimule o setor bancário a retomar o fornecimento do serviço. Uma taxa, não como a gente gostaria, mas é possível. Mas as condições que o Banco Central deu de não mexer na taxa de juros, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica não tendo como bancar esses outros aposentados, o recurso para eles. Tirar tudo do mercado seria prejudicar mais os aposentados e pensionistas. A pasta também estipulou o teto de juros de 2,89% ao mês para cartões de crédito. A nova decisão ainda não satisfaz o que foi pensado pelas instituições bancárias, que consideram o teto dos juros abaixo do esperado. Já o ministro da Previdência manifestou-se contrário a esse entendimento. O que irá ocorrer agora é que cada banco irá avaliar o retorno ou não das concessões dos consignados. Ainda de acordo com Carlos Lupe, o próximo passo será avaliar os impactos para os pensionistas e a adesão das instituições financeiras. E nós vamos agora, durante os próximos 60 dias, aprofundar essa discussão do papel dos consignados, qual o seu objetivo, o grande endividamento por que passam grandes quantidades de aposentados e pensionistas e os assédios indevidos. E a partir de abril, as empresas serão obrigadas a comunicar todos os processos trabalhistas no sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, o e-social. As informações você confere agora na matéria de Aline Campelo e Sani Alves. Os novos registros relacionados aos processos trabalhistas devem ser enviados ao e-social, que será liberado a partir do mês que vem. Com o sistema, o governo federal promove a unificação de informações. O e-social ele existe desde 2014, ele é um sistema, um programa que ele unifica todas as informações que são relativas a imposto de renda, informações fiscais, tributárias, previdenciárias e trabalhistas de uma empresa. Todas as sentenças determinadas pela Justiça a partir do dia 1º de janeiro, além de acordos judiciais homologados a partir da mesma data, deverão ser lançados no e-social. As informações também facilitarão o acesso ao FGTS digital. A partir deste ano, além da movimentação dos empregados, como a entrada e saída, condenações trabalhistas também serão exigidas pelo governo federal. As empresas passam a cumprir a obrigatoriedade sob pena de multa e sujeita a fiscalizações. De acordo com a advogada especialista do direito do trabalho, Caroline Gualda Beber, as informações não trarão prejuízos aos empregados. É o governo, em conjunto com a Receita Federal, o Ministério do Trabalho, eles fizeram esses ajustes no e-social, então uma nova plataforma, uma nova página nessa plataforma, para que as empresas possam comecem a fazer esses lançamentos. Então, a partir de logo mais, as empresas vão começar a ter essa obrigação de lançar essas condenações, acordos, pagamentos de recolhimentos previdenciários que tenham origem em ações trabalhistas. Então, para os empregados, isso não vai ter nenhum prejuízo, muito pelo contrário, a ideia é que o governo realmente possa ter uma visão de uma maneira mais unificada a respeito das condenações, e com isso ele vai poder ficar de olho, eventualmente fazer uma fiscalização em empresas, enfim, né? Então, para o empregador não há nenhum prejuízo, e para as empresas, apesar de ser mais trabalhoso, né, vai ser uma demanda maior agora, as empresas elas precisam ainda se preparar para fazer esses lançamentos. Vamos para São Paulo agora, porque a Agência Nacional de Aviação Civil concedeu à iniciativa privada 11 aeroportos brasileiros, incluindo o de Congonhas, na capital paulista. Vamos então
chamar o Sidney Fernandes na capital, que tem mais informações. Sidney, boa noite para você. Congonhas é um dos aeroportos mais movimentados do país e foi entregue a uma empresa espanhola. Boa noite a vocês aí nos estúdios e boa noite a tanta gente que nos acompanha. O contrato com o grupo espanhol Aena foi firmado ontem e prevê a concessão dos aeroportos por 30 anos. O processo de transição da gestão aeroportuária ainda não tem data para começar e deve passar por várias etapas após o pagamento da outorga e a declaração de eficácia do contrato pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Os primeiros passos serão a apresentação dos planos operacionais, treinamento de pessoas e a comunicação com a comunidade aeroportuária, que engloba todas as empresas que atuam nos aeroportos com seus colaboradores. Após análise desses projetos pela ANAC, a nova concessionária começa a operar em conjunto com os atuais gestores da Infraero. E só depois desses trâmites, a companhia passa a gerir os aeroportos do bloco, que são o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, os de Uberlândia, Uberaba e Montes Claros, em Minas Gerais, Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e os aeroportos de Santarém, Marabá, Parauapebas e Altamira, no Pará. Ao final desse processo, o grupo espanhol Aena estará presente em 9 estados do país, com a gestão de 17 aeroportos, responsáveis por cerca de 20% do tráfego aéreo nacional. Em 2022, os equipamentos de infraestrutura foram arrematados pela concessionária por 2 bilhões e 400 milhões de reais. Agora, o assunto é Jornada Mundial da Juventude, a ser realizada em agosto deste ano em Lisboa, Portugal. Faltam 4 meses para o evento e grupos de jovens aqui no Brasil estão se preparando para esse encontro com o Papa Francisco. A ansiedade desses jovens é grande. Daqui a poucos meses vão participar da Jornada Mundial da Juventude. O nome do grupo é Actos, fazendo referência ao livro dos Atos dos Apóstolos. Então a gente sempre comenta de que a gente tem que ter a união, a oração e a ação. E a ação do nosso grupo principalmente é tentar trazer outros jovens que estão afastados de Deus, afastados da igreja, para dentro da igreja, para mais próximo de Deus. A Jornada Mundial da Juventude 2023 acontece entre os dias 1º e 6 de agosto em Lisboa, Portugal. Aqui em São Paulo, na paróquia Cristo Rei, 19 jovens vão participar do evento. E para conseguir viajar, essa turma teve muita dedicação. Além das doações que receberam, desde 2020 o grupo também trabalha em ações na igreja para conseguir arcar com os custos da viagem. A gente fez algumas ações, então a gente já vendeu bolo, a gente vai vender pernil, a gente teve um bingo recentemente no último final de semana, a gente tem um livro de ouro que é feito para doações espontâneas e além do comércio da região que também nos apoia. Com o empenho, com a colaboração dos paroquianos, dos eventos que eles mesmos realizaram, isso foi possível e agora desfrutamos da alegria de enviar estes jovens para a Jornada Mundial da Juventude. O grupo de jovens também cuida do preparo espiritual. Promove encontros semanais que tratam da vida dos santos e do tema da JMJ. Os encontros preparativos que a gente está tendo para ir para a jornada, a gente comenta muito sobre voltar com respostas. E às vezes a gente nem sabe qual é exatamente a pergunta. E eu acho que é isso que a gente está indo encontrar lá. Então, encontrar o Papa, encontrar outras pessoas, voltar com uma fé muito mais forte e muito mais firme. Os jovens reafirmarem o seu comprometimento com a Igreja e com Cristo é algo extremamente necessário nos dias de hoje. Daqui a pouco a gente volta com uma reportagem sobre os caminhos e soluções para tirar o Brasil do mapa da fome. E aí, Sidney, até daqui a pouco então. E você vai poder acompanhar a Jornada Mundial da Juventude pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Graças a você, sócio e benfeitor, a Canção Nova leva à sua casa programas e propósitos que ajudam na formação de homens novos para o mundo novo. Estamos com 81% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas desse mês, que tem somente 2 dias úteis para terminar.
Faça a diferença, vá lá, acesse clube.cançãonova.com, faça sua doação. E se preferir, doe pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com. E obrigado por sua presença e generosidade com esta obra que evangeliza 24 horas por dia. Olha, a gente estava falando agora há pouco para chamar Brasília, nós vamos retomar com Brasília, porque a Camila Castro está lá e traz as informações. Eu perguntei para ela sobre como os parlamentares vão tocar essa pauta aí na Câmara dos Deputados, hein, Camila? Boa noite. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos. Os deputados pressionam o Senado a dar continuidade à proposta de emenda à Constituição que altera o Código Penal para que adolescentes a partir de 16 anos sejam punidos em caso de crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. Apresentada em 1993, a PEC foi aprovada com alterações pela Câmara só em 2015, mas parou no Senado. A proposta altera o artigo 228 da Constituição Federal, quando diz que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial, ou seja, não são responsabilizados pelos seus atos. O principal argumento dos parlamentares é o direito do voto a partir dos 16 anos. A deputada federal Bia Kicis anunciou que está relançando a frente parlamentar pela redução da maioridade penal. A Lagoa da Pampulha é um dos principais cartões postais de Belo Horizonte. E esta bela paisagem, por vezes, é afetada pelo esgoto. A boa notícia é que uma decisão da Justiça prevê um prazo para o fim desse despejo. 5 anos é a previsão para que a Lagoa da Pampulha não seja mais contaminada pelo despejo de esgoto. Ao menos é isto que está no acordo homologado pela Justiça e firmado entre as prefeituras de Belo Horizonte e Contagem, a Copasa, Companhia de Saneamento do Estado e o Ministério Público Federal, para a implantação de um plano de despoluição do local. As obras envolvem a expansão da rede de esgoto da bacia, a proteção dos cursos d'água do entorno e da vida aquática e a melhoria das condições sanitárias. A meta é que sejam realizadas mais de 9.000 novas ligações nos 2 municípios, como uma forma de acabar com o despejo de esgoto no espelho d'água. O investimento previsto é de R$ 146.500.000. De Belo Horizonte, Monísia Morim para o Canção Nova Notícias. Olha, o tempo instável no sul do país vai continuar e os temporais vão afetar as 5 regiões. Vamos chamar a Yara Naires, que traz as informações sobre a previsão do tempo. Boa noite para você, Yara. Boa noite para vocês também e uma ótima noite a todos que acompanham a nossa programação. Olha, Reinaldo, a chuva realmente estará presente em todas as regiões, mas há pontos em que o sol vai brilhar. Hoje vamos começar falando do sol porque nas áreas centrais da Bahia, sul do Piauí, norte de Minas Gerais e Distrito Federal, o sol vai deixar o dia bem abafado e sem chance de chuva. Nas demais áreas, os temporais podem vir acompanhados por raios e ventos. A chuva mais intensa deve acontecer sobre os estados do sul do Brasil e entre São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, além de áreas do norte e nordeste como Amazonas, Pará, Amapá e Maranhão. E tem alerta para riscos de transtornos nestas áreas do norte e nordeste. Os termômetros deixam os porto-alegrenses com expectativa de calor, máxima de 28 graus. Aqui para nós, o sudeste, as máximas alcançam os 31 graus na capital paulista, com chance de chuva. E a capital mais quente será o Rio de Janeiro, com 34 graus. Já no centro-oeste, Brasília registra máxima de 29 graus. Volto com vocês, Reinaldo, Adriana. Obrigado, Yara. Boa noite para você. E agora nós vamos voltar a São Paulo com Sidney Fernandes, que traz informações de um conjunto de ações que podem mitigar o problema da fome no Brasil. Sidney? Sim, na reportagem a seguir, nós vamos mostrar caminhos e soluções que podem tirar o Brasil do mapa da fome.
Nossa equipe teve a oportunidade de ouvir a luta de pessoas e instituições que desejam ajudar a reverter esta situação. Um pedacinho de chão, celeiro de hortaliças. Bem-vindo a uma cidade sem fome. Alface, cebolinha, cenoura, rabanete e lá se vão 33 tipos de verduras e legumes produzidos em um terreno que antes era um matagal na maior metrópole do país. O Hans é o idealizador de tudo isso que a gente está vendo. É uma horta com 8.000 metros quadrados na zona leste de São Paulo, a Horta de São Mateus. Como que nasceu essa ideia? A Horta de São Mateus, ela nasceu de uma necessidade de você fazer projetos sociais onde a gente pudesse incluir pessoas que estavam ou se encontravam em uma situação de vulnerabilidade muito acentuada, principalmente na falta de trabalho e renda. Quantas pessoas? Só nessa horta aqui nós temos 11 pessoas e essas pessoas com esse salário não conseguiam sobreviver. O Valdir é paranaense, veio para São Paulo em 1987 e está desde o começo da Horta São Mateus trabalhando aqui juntamente com o senhor Hans. O sustento da minha família sai daqui. Quantas pessoas na sua família? A minha família, nós somos em 4, eu, minha esposa e mais 2 filhos. Só no ano passado, no ano de 2022, a gente conseguiu, ou essa horta aqui conseguiu doar 8.500 quilos para a ONG Banco de Alimentos. O produtor doa, a ONG entrega e, de repente, iniciativas se tornam uma rede de combate à fome e de redução da desigualdade social. Toneladas de produtos e um coração que pulsa uma das maiores virtudes do ser humano, a caridade. São abóboras que você doa, abóboras que perderam o valor comercial, mas que mantêm o valor nutricional, é isso? É isso mesmo. Então, por exemplo, uma mercadoria que ao ser descarregada sofreu uma pequena avaria, esse alimento é íntegro, né, nutricionalmente falando. E das abóboras se aproveita tudo, desde as sementes até a própria casca e a polpa. Então, se os permissionários não fizessem essa doação, esses alimentos iriam para o lixo. Então, muitos doam para o banco para a gente fazer essas ações. Se cada um doar um pouquinho, a gente consegue sim reduzir a fome no nosso Brasil. Graças a Deus, e bom, viu? Muito bom. É coisa de primeira mesmo. Nunca foi nada podre para casa, nunca. É coisa de primeira. Quem faz isso, que Deus o abençoe hoje e sempre. Dioceses e paróquias mantêm os trabalhos de evangelização graças a pessoas que contribuem mensalmente com a igreja. Ser dizimista é um convite a todo cristão. É uma ação que ajuda nas atividades pastorais. Dona Lourdinha é dizimista há mais de 10 anos. Cada centavo é entregue de coração. Com muita alegria para ver a beleza da nossa igreja, né? E as necessidades que o dízimo vem sanar da nossa igreja, né? A palavra dízimo é derivado do latim décimos, que quer dizer a 10ª parte. Cada um deve devolver de acordo com a generosidade do seu coração. Portanto, o que a gente aconselha é assim, constar o dízimo como uma prática religiosa na sua vida diária. Manter templos e capelas bem cuidados, ajudar no pagamento das despesas mensais das paróquias e dioceses, a contribuição do dizimista é destinada para estas e outras realidades. E para atender às necessidades, diversas ações pastorais auxiliam as paróquias. Por exemplo, nós estamos com um problema no telhado aqui da igreja, essa época de chuva, e a gente lança uma campanha em prol do telhado. Após a missa, as pessoas podem colaborar, também famílias aqui da nossa cidade, da nossa paróquia colaboram. Então, uma parcela do dízimo que é devolvido pelos fiéis aqui na igreja, volta para a comunidade em obras sociais. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil apresenta o dízimo em 4 dimensões: religiosa, eclesial, missionária e social. É hora de fazer essa reflexão e fazer a sua devolução consciente, com amor, com generosidade, para que a gente possa atingir todas essas dimensões da igreja, evangelizando assim cada dia melhor. Ser dizimista é um ato de amor e cuidado com a casa de Deus. O dízimo é a devolução de um batizado que tem consciência, que ama a Deus e que sabe que precisa colaborar com a missão. Ide pelo mundo inteiro, batizai, ensinai,
formai comunidades e a comunidade que se une, que partilha para ajudar as pessoas e a caminhada da própria igreja. É uma alegria, é uma bênção ser dizimista. Pense nas maravilhas que Deus fez na sua vida. Tira um pouquinho para ajudar aqueles que precisam tanto. O Papa Francisco nomeou hoje 2 novos bispos para dioceses brasileiras. Um deles é o padre José Vicente Pinto de Alencar Silva, para a diocese de Salgueiro, no Pernambuco. Padre José Vicente é natural da cidade de Crato, no Ceará, tem 65 anos e 29 de sacerdócio. A outra nomeação é para a diocese de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Trata-se de Dom Nélio Domingos Zorteia, que estava à frente do governo pastoral da diocese de Jataí, em Goiás. Dom Nélio tem 59 anos e sua ordenação sacerdotal aconteceu no ano de 1995 e episcopal em 2016. Bom, a paixão por cavalos mobiliza muitas pessoas a participarem ou a praticarem de esportes. Vamos começar de novo? Vamos direitinho aqui, né? A paixão por cavalos mobiliza muitas pessoas a praticarem esportes. E a nossa reportagem foi conhecer a história de uma hípica no interior de São Paulo, que mistura hipismo, ecoterapia e uma variedade de animais pouco conhecidos na região. Confira na reportagem de Alan Toledo e Genilson Passetti. Por aqui eles andam livres, são imponentes, demonstraram força e respeito. Para conquistar o coração deles, é preciso confiança e carinho. A Juliana conhece bem essa história. Passou no vestibular de medicina, adquiriu uma depressão, mas a paixão pelos cavalos falou mais alto. Trocou a faculdade pelo hipismo. O esporte mostrou uma nova via acadêmica, a medicina veterinária. A forma como o esporte, o cavalo me ajudou é indescritível, assim, eu não consigo colocar em palavras como me curou. O contato com a natureza e a paixão pelos cavalos se unem à dedicação e empenho pela qualidade de vida e desenvolvimento. Um ambiente saudável para se desconectar da realidade. Quando você está montando, existe uma conexão não só de mente. Chega num momento que você forma um conjunto tão grande com o cavalo que é uma conexão de alma. O animal que só tem bondade para te passar, só te ensina com esse tamanho todo. As horas que você mais precisa, ele está ali para te ajudar. Cândice já pratica a modalidade há 13 anos. Já a pequena Maria Júlia segue à risca as orientações do instrutor. Você quer que ponha a guia para você ficar mais à vontade, mais confiante, então tá bom. Eu tô aprendendo a pular, também. Pular já sei, né? Tô aprendendo a correr, já tô correndo. Os saltos e a correria da competição dão lugar à calmaria, através da ecoterapia. A Rosália, responsável por implantar o projeto, acompanha tudo de perto e fala da sensação de fazer o bem. Não tem preço. Faz toda a diferença na vida das pessoas e deixa a gente, assim, com o coração do tamanho do mundo, porque é muito bom ver a pessoa evoluir, a gente saber que por tão pouco que a gente faz, é tanto para quem está precisando. E não somente os cavalos que fazem a Juliana ter certeza de sua escolha. Ilhamas, pavões, galinhas, mini cabras e a nova xodó, chamada Princesa. Hoje eu posso, apesar de nova, posso falar que até hoje foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E o Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, a partir de 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Uma ótima noite para você. Boa noite, paz para você.